Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3. Eu farei a leitura do versículo 14 até o versículo 21, até o final do capítulo 3. Efésios, capítulo 3, versículos 14 até o 21, que nos diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, nós te agradecemos pela Tua palavra, porque ela já tem falado aos nossos corações durante este culto. E nesse instante de meditação, o Teu Espírito Santo encontre aos nossos corações atentos, sedentos, desejosos, para aquilo que Tu queres, ó Deus, tratar conosco essa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Cenas de uma grande loja de brinquedos. Uma certa senhora com seu esposo chegou numa loja de brinquedos com a sua filhinha de 5 anos de idade. E ali estavam tentando trocar uma boneca que vale mais ou menos R$399. A filha queria que aquela boneca fosse trocada por uma simples razão, porque a boneca que ela desejava tinha 2 itens a mais. Era um pinico e uma toalha de rosto. Mas essa boneca que ela queria adquirir por meio da troca, custava cerca de R$560. Ou seja, ia ser um valor a mais aí de R$160 para que os pais pudessem satisfazer o desejo da sua pequena filha de 5 anos de idade. E o que chamava a atenção na loja, além da movimentação causada ali, a criança procurando a boneca, dizendo por que queria, era justamente as argumentações da criança para que a boneca fosse trocada. Era praticamente a mesma boneca. Os únicos diferenciais eram esses 2 itens, um pequeno pinico e uma toalhinha de rosto. E a pequena ficou ali argumentando aos seus 5 anos de idade o porquê daquela troca, da necessidade daquela troca. E isso reflete muito bem um pouco do que é o ser humano na sua jornada por este mundo. É uma espécie, temos vários ensinamentos que podemos extrair desse episódio. Dentre eles o consumismo, dentre eles a criança que quer sempre mais, e etc. Mas o que eu quero destacar nesse episódio é exatamente o descontentamento que leva a buscar algo mais, a buscar a plenitude. E isto acontece desde a mais tenra idade até o fim de nossas vidas. Nós estamos buscando pela plenitude, nós estamos buscando uma vida mais completa, mais saciada, uma vida com mais significado, tanto para a nossa família, ou na igreja, ou no trabalho. Nós estamos buscando ter um valor cada vez maior. E essa criança, desde essa tenra idade, já buscava, já inquietada pelo descontentamento, buscava a plenitude. Então, devemos ficar cheios do poder de Deus, até aquela plenitude de Deus que os seres humanos são capazes de receber, sem deixar de serem humanos. Portanto, a premissa, ou a proposição, ou a temática do nosso sermão essa noite,
preenchidos até a plenitude, é o que ocorre no texto. O apóstolo Paulo se coloca em orações a favor daquela igreja, para que eles cheguem à plenitude que Deus deseja que eles cheguem, mediante o poder de Deus. E hoje trataremos apenas de duas verdades acerca de uma vida plena de Deus. A primeira verdade surge aí logo no versículos 16 e 17, especialmente o versículo 16, que é fortalecidos no homem interior. Versículo 16, o finalzinho, ele diz assim: mediante o seu espírito, espírito com letra maiúscula, no homem interior, no seu coração. Paulo estava ciente de que muitas situações e pessoas que ele tinha de lidar não mudariam. Elas continuariam do mesmo jeito. Ele rogou a Deus poder para enfrentar essas situações que lhe eram adversas. Ele não pede alívio dos problemas, mas ele pede poder de Deus para enfrentar os problemas. Há momentos que, muitas vezes, na nossa vida, nos vemos esgotados. Veja um professor no final de semestre. Veja alguns profissionais que às vezes estão quase chegando a um ano sem férias, ou estão sem férias há algum tempo. O esgotamento faz parte da existência humana e vemos que não temos as energias suficientes para cumprir as necessidades ou as atividades mais básicas da nossa jornada por este mundo. O poder é concedido pelo Espírito de Cristo. Quero chamar a atenção para um texto, nós vamos continuar aqui em Efésios, Romanos capítulo 8, versículo 9, que Paulo diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Sermos selados com o Espírito é evidência de que nós somos salvos, fomos redimidos da condenação eterna. Mas o poder dele na vida é a evidência de capacitação de Deus para vencermos a nossa jornada. Nós precisamos ser fortalecidos por uma simples razão: todos nós somos fracos. Não existe ninguém forte o suficiente para vencer a jornada da vida sozinho, firmado nas suas próprias forças, ao que nos sentimos enfraquecidos. Essa é a razão pela qual nós precisamos de poder de Deus para vencermos a nossa jornada. Nós precisamos de poder de Deus porque o diabo é muito mais esperto e muito mais poderoso do que nós. O diabo conhece o homem há mais de 4.000 anos. Às vezes, por um olhar, ele pode tracejar um pouco das ações do homem. Ele não sabe o que está na mente, mas ele sabe atacar os pontos de fraqueza do homem. Por isso, da necessidade do poder de Deus para vencermos a nossa jornada. Quero fazer aqui uma ilustração. Se um milionário, uma pessoa que é milionária, um dia resolver doar R$10 para uma pessoa necessitada, ela está ali apenas doando parte da sua riqueza. R$10 para um milionário é quase nada. Seriam centavos para a gente. É algo que não vai lhe fazer falta alguma. Eu quero que os irmãos voltem aqui no texto, Efésios capítulo 3, versículo 16. Que ele coloca aqui logo no início: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Ou seja, se um milionário doa R$10 para um necessitado, aquilo não vai lhe fazer falta, ele deu parte da sua riqueza. Mas se um milionário vê uma pessoa necessitada na rua e ele resolve dar R$10 milhões para um necessitado, isso daí já é um pouco diferente. Ele doou conforme a sua riqueza, conforme aquilo que ele possui, proporcional àquilo que possui.
Quando o apóstolo Paulo coloca aqui no versículo 16, que é segundo a riqueza da sua glória, ele está falando justamente isso. Que o poder que Deus tem a nos conceder para vencermos a nossa jornada cristã, esse fortalecimento no homem interior, é proporcional ao poder que Cristo teve para vencer o mundo e as tentações enquanto ele estava aqui como verbo vivo de Deus. A palavra do Senhor diz que nele não foi encontrado pecado algum. É nesse sentido. Claro que nós vamos tropeçar, nós vamos pecar, mas é possível ter uma vida cristã para a glória e louvor de Deus. E em Romanos 8:9, Paulo fala sobre a habitação do Espírito Santo no cristão. E a palavra grega para habitação, não vou nem proferi-la aqui, significa estabelecer-se em algum lugar. E diz respeito à habitação permanente do Espírito Santo. E essa palavra lá em Romanos 8:9 denota a plenitude de Deus na vida do cristão. E é exatamente por isso que o cristão autêntico não fica endemoniado. É exatamente por isso que o cristão autêntico não fica possesso de entidades e espíritos malignos. Porque existe algo que habita no coração daquele crente que é muito maior do que qualquer força que milite contra a vida dele neste mundo. A palavra do Senhor diz que muito maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós não vivemos um dualismo cósmico no qual Satanás está de um lado e Deus está do outro, numa luta igual. Isso não existe. Deus é soberano. Por isso que Paulo coloca no versículo 9 do capítulo 8 de Romanos, se de fato Cristo habita em vossos corações, as coisas serão muito diferentes. Se Ele habita aí dentro, as coisas serão diferentes. O Dr. Russell Shedd, um estrangeiro que desenvolveu um trabalho primoroso, com comentários bíblicos no nosso país, faleceu há poucos dias. Ao comentar sobre essa palavra habitar em Romanos 8:9, ele disse o seguinte: habitar significa tomar conta de toda a casa, tendo procuração ou autorização completa, de forma a poder fazer a limpeza nas dependências, se quiser, mudar a mobília como quiser, jogar fora o que quiser, afinal, Ele é o dono da casa. O dono da casa é Deus. Eu não sou dono de mim mesmo. Deus é que é dono do meu coração. Deus é que é dono do meu interior. O Espírito Santo não está apenas residente no coração, mas o Espírito Santo governa a casa. Cristo está em nossos corações, não apenas, irmãos, para nos animar, nos confortar, nos alegrar na nossa jornada cristã. Também. Mas Ele está em nosso coração para reinar. Ele é Senhor das nossas vidas. Portanto, se de fato e de verdade o nosso coração está pleno de Deus, pleno, algumas crenças, valores, atitudes e pensamentos pecaminosos não podem estar presentes. Mas além de fortalecidos no homem interior, uma outra verdade da plenitude de Deus em nossos corações é o aprofundamento em seu amor. Eu quero dizer que eu não estou esgotando aqui tudo que eu poderia extrair desse texto, ok? Estou apenas tirando algumas lições. Mas, além de fortalecidos no homem interior, uma outra verdade da plenitude de Deus à luz desse texto é o aprofundamento em seu amor. Isso está aí refletido nos versículos 17 a 19. E quando Paulo orou para que a igreja crescesse em amor, além de expressar amor, Paulo não estava duvidando do amor de Deus por nós. Essa não era a dúvida de Paulo, nunca foi. Ele nunca duvidou que Deus nos ama eternamente. Mas Paulo tinha dúvidas do amor daquela igreja por Deus. Isso ele tinha dúvidas. Por isso que ele vai tratar acerca disso. Ele rogou ao Senhor, a fim de que crescêssemos em seu amor, de forma passional, de forma empírica,
tendo experiências com Deus na nossa jornada e de forma pessoal. O amor de Deus não deve ser apenas um clichê, mas deve ser uma realidade presente na vida do crente. Paulo orou ao Senhor para que fôssemos fortalecidos para amar. Fortalecidos para amar. A virtude mais importante é o amor. E nós precisamos de poder do Espírito Santo para amar uns aos outros. Principalmente aquelas pessoas que nós não gostamos. Aí é que nós precisamos de poder dobrado para amar a essas também. Porque o nosso coração pecaminoso milita contra a vontade de Deus e acabamos fazendo uma seletividade de pessoas que nós queremos amar e expressar o amor cristão. E Paulo roga a Deus para que aquela igreja fosse fortalecida com poder para expressar o amor de Deus, inclusive as pessoas que eles não gostavam. O apóstolo Paulo fala sobre o verdadeiro valor do conhecimento de Deus. Os versículos 18 a 19 vão falar muito sobre isso. O versículo 18, ele usa a palavra compreender. Versículo 19, ele fala sobre conhecer. E o versículo 19 ainda, ele fala sobre entendimento. Haviam pessoas que estavam fazendo do conhecimento de Deus um fim em si mesmo. Eu conheço a Deus o suficiente para ser salvo e era apenas um fim em si mesmo. O doutor reverendo Martin Lloyd-Jones, que foi um destacado pregador e palestrante britânico ou inglês do século passado, ele morreu no ano de 1981. Ao comentar essa passagem sobre o conhecimento e o amor, a relação de conhecimento e amor, ele colocou o seguinte: o resultado, quando a pessoa se atém apenas ao conhecimento, o resultado é que eles têm cabeças repletas de conhecimento, de doutrina, mas seus corações frios e duros, como pedras. Parece até um contrassenso. Eu penso que quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais quebrantados nós devemos estar. Porque conhecemos mais a Deus e conhecemos mais a nossa limitação. E daí, o Dr. Jones continua: o verdadeiro conhecimento cristão é conhecimento de uma pessoa. E porque é conhecimento de uma pessoa, leva ao amor, porque Deus é amor. Então é contraditório dizer que se conhece a Deus e não ama. E o apóstolo João vai além. Ele afirma que aquele que diz que conhece a Deus, mas odeia seu irmão, é assassino e nunca conheceu a Deus. É um texto extremamente pesado. Então, o termo compreensão no grego significa prender, segurar, tomar algo para si. Quando nós analisamos essa palavra no grego, ela é extremamente gráfica. É como se alguém tivesse diante de si algo que deseja muito e ele procura pegar com as suas próprias mãos e segurar com os seus dedos. O conhecimento de Deus é algo palpável, tangível, que deve ser experimentado na vida cristã diária e é expresso pelo amor. Portanto, compreender não significa apenas entender algo no plano mental, no plano racional, mas assimilar este entendimento no plano pessoal. Levar isso para a vida. Na igreja, os trabalhos, as funções, os departamentos, as sociedades internas, os recursos que temos, a obra missionária, a música, a liturgia, os bons costumes, não devem ter um fim em si mesmos. Não devem. Ou seja, tudo isto existe para propósitos mais abrangentes do que uma boa música, do que uma boa liturgia, do que uma boa mensagem, do que um bom português, do que um trabalho dinâmico, do que uma igreja cheia. Está muito além disso. Tudo isso existe para a glória do nome de Deus e a expressão do amor a Deus e aos irmãos na fé. Tudo isso existe para isso. O mero conhecimento destituído de piedade incha o ego. Apenas insufla o ego.
O amor é o cumprimento da lei, o amor edifica, e num tempo de tantas fraudes, tantas e tantas fraudes, o amor é a evidência de que nós somos verdadeiros discípulos de Cristo. O amor é a condição para que realizemos a obra do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, eu vou ler esse trecho. Evangelho de João, capítulo 13, os irmãos ouçam, por favor, versículos 34 a 35, o Senhor Jesus diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quer uma evidência que é crente? Ame ao seu irmão. Na medida que o amor de Deus cativa o coração e nos apropriamos dele, nós somos transformados e amadurecidos cada vez mais conforme Cristo. Pois as nossas afeições vão determinar as nossas ações. Isso é um fato, irmãos. Onde está depositado o nosso amor, nós vamos depositar o nosso dinheiro, nós vamos depositar o nosso tempo, nós vamos depositar as nossas energias, nós vamos fazer sacrifícios por aquilo. Se o nosso amor não está em Cristo, e não está nas pessoas pelas quais Cristo morreu para que nós a amássemos, e há textos bíblicos que vão além, que diz que nós devemos estar dispostos a dar a vida por nossos irmãos. Eu não vou nem perguntar se os irmãos estariam dispostos a dar a vida por essa pessoa que está ao seu lado. Talvez sim, por ser a esposa, por ser o esposo, por ser um parente, por ser um filho. Mas se fosse um irmão qualquer da igreja que você nem conhece, você estaria disposto a dar a sua vida? Não vou nem perguntar isso, não vou chegar a tanto. Mas as nossas afeições vão nos direcionar na nossa vida. Então, estando enraizados e firmados no amor de Deus, passamos a amar aquilo que Deus ama e a odiar aquilo que Deus odeia. Portanto, essa noite eu falei que o cristão carece sim de ser preenchido até a plenitude de Deus para a sua vida. E essas são algumas verdades ou alguns caminhos para isso. Fortalecidos no homem interior e aprofundamento no amor de Deus. E de acordo com o reverendo Warren Wiersbe, que foi um teólogo estadunidense do século passado, ele comentando acerca desses versículos aqui, que são muito bonitos, versículo 18, versículo 19, eu vou ler de novo, depois eu vou falar do comentário dele. 18 e 19 diz assim: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ou seja, Warren Wiersbe diz o seguinte, que o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade. O amor de Deus não tem limites. O amor de Deus vai alcançar pessoas nos lugares mais inusitados que os irmãos imaginarem. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho alcança corações nos lugares mais inesperados que nós possamos imaginar. Por isso que a pregação nunca é inútil, porque o amor de Deus é largo o suficiente para preencher o mundo inteiro. O amor de Deus é suficientemente comprido para durar por toda a eternidade. O profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, nos diz que Deus nos amou com amor eterno, e com esse amor eterno Ele nos atraiu. Ou seja, o amor de Deus é inesgotável. Irmãos, nós não conseguimos mensurar o que é uma eternidade. Nós conseguimos mensurar o que são 60 anos, 70 anos, às vezes dizem assim, esse pastor está na igreja há 40 anos. Puxa, mas tanto tempo! Agora imagine se alguém dissesse, esse pastor está na igreja há uma eternidade. Nós não conseguimos mensurar o que é isso. E ele fala que o amor de Deus é comprido, ou seja, se estende por toda a eternidade, é inesgotável. O amor de Deus é profundo, para alcançar o pecador mais degradado, mais sujo, mais vil.
O amor de Deus pode chegar nas partes mais baixas da sociedade e resgatar um homem desvalido e fazê-lo assentar entre os príncipes. O amor de Deus é capaz de fazer isso. O amor de Deus é suficientemente alto para levar uma pessoa até o céu. Ele tem esse poder de nos levar até o céu. Portanto, o amor de Cristo não pode ser medido, o amor de Cristo não pode ser contabilizado. Que Deus nos ajude a avaliarmos com sinceridade essa noite, com solenidade, com seriedade, o nosso nível de envolvimento com esse Deus de amor. Desejamos a plenitude? Eu creio que em tudo. Nós queremos viver a plenitude de Deus em todas as coisas. Essa deve ser a resposta do cristão genuíno, a plenitude de Cristo em sua vida. Então que nos dediquemos e nos consagremos mais e mais ao nosso Deus.